Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma série de perguntas e respostas sobre atendimento nutricional infantil e sobre florescer na carreira da nutrição materna infantil, tá certo? Bem, eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista, e eu tô conduzindo um aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Esse workshop vai acontecer entre os dias 18 e 25 de janeiro, e nele você vai descobrir como ser mais segura, bem remunerada e reconhecida como nutricionista materna infantil. Depois que acabar aqui a nossa live, você vai lá no link da nossa bio e se inscreve para participar do workshop, que ele já começa agora na segunda-feira. E a gente, fez uma série aí de aquecimento, na verdade ainda estamos fazendo. Todo dia, às 12 horas, eu entrevisto uma nutricionista que floresceu para a nutrição materna infantil. Ela conta pra gente os acertos, os erros, as dificuldades, o que ela fez para chegar até onde ela chegou e se posicionar como nutricionista de crianças, né? E depois, às 18 horas, eu entro sempre numa aula ao vivo. Então, a gente sempre tem aula de segunda a sexta. E aí, no sábado e no domingo, eu tô tirando dúvidas. Eu deixei a caixinha de dúvidas aqui aberta um pouquinho antes. O pessoal já mandou. Mas eles bem sabem, né? Eu priorizo quem tá aqui ao vivo comigo. Então, se você aí tem alguma dúvida, você pode colocar aqui também Tá vendo que tem um balãozinho com uma interrogação, né? Você pode pôr aqui nos comentários pra eu poder te responder. Tô vendo que já tá por aí a Fê, Nutri Carol, Nádia, Nutri Leviane Mota, Isnara, Sara, Adriana, Rayane, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, Vivi. Olha só, a minha ideia, quando eu pensei assim, poxa, eu vou fazer um aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. A minha ideia com isso foi poder permitir que vocês chegassem lá no workshop, lá na aula 1, que a gente na segunda-feira vai falar sobre o atendimento que encanta, que motiva e gera adesão ao tratamento, que você pudesse chegar lá mais bem preparada para justamente absorver todo o conteúdo que a gente vai ter durante a semana, né? A metodologia que vocês vão conhecer, as ferramentas, a forma do trabalho ali, mais no passo a passo. Então, eu quero aproveitar esse momento dessa live de perguntas e respostas para poder tirar aquelas dúvidas, às vezes, que fica aí rondando tua cabeça, mas que te impede de ir para frente. Então, desde dúvidas correlacionadas a atendimento, até dúvidas práticas e tipo, como é que eu venço a insegurança de conseguir falar com o pai? Tudo isso a gente vai falar nessa live aqui, tá? Bora começar? Sim. Pra gente começar, quem por aí é novo, eu queria saber, assim, quem tá chegando novo por aqui, né? É mais nova aqui na Atitude em Nutrição, e quem já é o pessoal das antigas, coloca pra mim, desde quando você tá aqui me acompanhando, pra eu ter uma ideia. Tá certo? Vamos lá. Nossa, a gente tem perguntas tão boas. Eu vou buscar assim, eu vou ficar até quando vocês aguentarem. Vou responder o quanto vocês aguentarem. Combinado? Eu vou começar por essa daqui. Porque essa daqui, sinceramente, é uma pergunta que eu acho que ela pode ser o princípio de tudo, né? O princípio de tudo. Quando, na verdade, a gente fala assim, olha, tenho muita insegurança com a família. Como lidar, né? Ela continuou ali, tinha uma continuação dessa pergunta dela. Então, tenho muita insegurança com a família. Como lidar? Por quê, minha gente? Você pode ser uma nutricionista formada há anos, você pode ser uma nutricionista recém-formada, né? Não importa. Se você tem essa insegurança, se você não se sente segura na hora de um atendimento, ou de divulgar os seus serviços, ou de conversar com a família, o que acaba acontecendo, naturalmente, é que por você estar ali imersa nos seus medos, nos seus anseios, de nossa, o que será que esses pais vão pensar? Nossa, será que eu vou fazer a melhor orientação? Nossa, será que eles vão julgar se eu ficar brincando com a criança? Como que é isso, né? Se você tem essa insegurança, você precisa aprender a lidar com ela. Por quê? Insegurança não é um negócio que eu venho aqui, eu te dou uma pílula mágica da segurança, falo assim, toma esse daqui antes do teu atendimento e tudo estará resolvido. Isso não existe, né? Mas existem formas da gente se preparar melhor para um atendimento e ir para ele mais repleta de instrumento,
de material, de ferramenta, de informação que nos permitam entregar um atendimento ali melhor, que permita que a gente se sinta mais segura. Então, insegurança não é uma coisa que você pega e, de repente, você, consegue tacar fora, ou que você consegue guardar no baúzinho, ou que você consegue tomar uma pílula que suspende a insegurança por 1 hora. Isso não existe. Agora, existe um preparo para o atendimento, para você saber que tudo que era possível de você fazer para fazer a melhor conduta, para fazer o melhor atendimento possível para aquele paciente, você fez. O que eu, Carol, vejo? Quanto mais a gente atende, quanto mais o tempo passa, com a gente fazendo também um bom atendimento, porque se a gente só está fazendo atendimentos ruins, atendimentos que são só voltados ali na prescrição, que são só voltados na orientação, aqueles atendimentos tradicionalistas, essa insegurança continua batendo constantemente. Por quê? Porque o paciente vem com os seus pais e aí, de repente, eles não voltam. É aquele paciente de verão, vem no primeiro atendimento e não volta mais, É o tipo de paciente que a Andréia Lins, que eu entrevistei lá de Palhoça, que ela falou, olha, eu me formei e eu tinha lista de espera, mas eu não soube manter o retorno desses pacientes. O paciente vinha e a família não trazia mais, eu não tinha adesão, eu não conseguia adesão deles nesse primeiro atendimento, eles não colocavam em prática. E isso me fazia não ter fidelização também. Então, claro, a cada atendimento que você fizer que for assim, você vai se sentir cada vez mais insegura, independentemente de quantos atendimentos você faça. Portanto, quando eu falo desse preparo, de você se preparar ao máximo para esse atendimento, isso está envolvido com o quê? Primeiro, você está na sua melhor performance. A gente falou bastante durante o aquecimento aqui sobre você cuidar de você, sobre você se preparar para esse atendimento, para estar presente naquele atendimento, Não estar com a cabeça, às vezes, em várias outras coisas. Porque enquanto você está ali com o teu paciente, é isso que existe, gente. Você não consegue resolver outras coisas durante um horário de atendimento. Você vai conseguir resolver as questões que estão ali, entre você e aquela família, certo? Então, você, sempre está procurando se desenvolver e estar cada vez mais presente em atendimento. Outra coisa que é importante, ao meu ver, se você se sente insegura, o questionário pré-consulta, ele acaba sendo essencial, porque você vai ter muitas informações previamente ao atendimento, vai poder estudar sobre isso e chegar no atendimento melhor preparada, você vai poder ter estudado o caso, você vai poder ter lido um pouquinho sobre coisas que talvez realmente não estejam tão frescas na sua memória, ou então coisas que talvez você não tenha aprendido. Tem gente que já fez, já fez graduação, já fez pós-graduação, especialização. Eu estava vendo até um depoimento de uma das alunas da formação em coaching nutricional infantil agora há pouco, que ela tinha me enviado, e ela me falando, olha, eu trabalhei em um dos melhores hospitais de São Paulo, e aí, eu ainda assim, quando eu fui para o atendimento individualizado no consultório, eu me senti insegura porque eu não conseguia envolver a criança. Eu percebia que eu não conseguia a adesão da família. O meu conteúdo técnico era ótimo, e isso eu também acho. O nosso conteúdo técnico tem que ser bom. A gente tem que estar constantemente se atualizando, constantemente estudando, Isso vai trazer essa segurança para você e, ao mesmo tempo, o questionário pré-consulta pode te fazer que, mesmo que você tenha uma bagagem, uma bagagem aqui por trás, você não seja pega, às vezes, de calças curtas com uma informação importante ali para aquele atendimento da qual você não sabe antes de chegar naquele momento, Então, esse é um ponto. E aí, essa parte de saber envolver a criança e saber envolver os pais. Então, você não ficar só indo atrás de cursos de conteúdo técnico, porque isso é necessário. Isso é essencial, é isso que faz de você uma nutricionista, Mas isso faz de você uma nutricionista da forma que eu espero de todo mundo, que todo mundo aqui saiba sobre o que está falando, as orientações que está fazendo e tudo mais. Agora, envolver a criança, envolver a família, e quando eu falo envolver, é fazer eles participarem do atendimento, é conseguir ter material, estratégia, ferramenta para trabalhar com eles, em busca de soluções para os problemas que eles estão trazendo. Conseguir desenvolver ações, aquilo que eles precisam pôr em prática. E aí esse envolvimento específico para trabalhar com criança e para trabalhar com pais de criança
é necessário também para essa sua segurança chegando. E aí você vai pegar todo esse pacote, vai juntar tudo isso e vai começar a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 atendimentos. Você vai perceber que o primeiro atendimento vai ser totalmente diferente do 10º nessa sensação, né? O primeiro, gente, por mais que a gente se prepare, né? Por mais que a gente esteja ali aberta àquele momento, a gente vai com uma insegurança normal, porque é o novo, tudo que é novo dá insegurança. Lembra a primeira vez que você tirou as rodinhas da bicicleta, que você ficou, né, naquela, ai, caio, não caio, caio, não caio. Por mais que você já estivesse treinando, você tem insegurança. Qualquer coisa nova, quando você foi para a faculdade, seu primeiro dia de faculdade, né? Por mais bem preparada que você estivesse, quando você teve um primeiro emprego, tudo isso, tudo que é novo, ele traz esse clima. E aí a única coisa que cabe a gente fazer é se preparar para entregar o melhor e assim indo atendimento após atendimento, até que de repente você fala, nossa, amo fazer isso. Nossa, eu não preciso ficar com aquele medo aqui. Compreende? Faz sentido para vocês? Sim? Certo? Então, aí são as nossas, né? As nossas crenças que precisam ir sendo pouco a pouco quebradas, tá? Aí essa aqui, ó. Não sei por onde começar. Eu preciso dizer que a primeira coisa por onde começar, né, minha gente? Se inscrever no workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Se você não sabe por onde começar, o primeiro passo é você se inscrever no workshop, com certeza, que é um evento que vai acontecer na próxima semana, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar, né, sobre uma metodologia de atendimento que encanta, que motiva, gera adesão ao tratamento, e isso te deixa mais segura, isso faz você ser mais bem remunerada, isso faz você ser reconhecida como nutricionista materno-infantil. A Mel veio hoje, ela falou de manhã bem sobre isso, de como que a adesão dela, conforme foi melhorando, ela passou a ser indicada no boca a boca, que ela nem acreditava que existia esse tal do boca a boca, né? Mas quanto mais os pais aderiam, quanto mais resultados eles tinham, mais eles falavam do serviço dela. Então, o primeiro passo é você se inscrever no workshop. Se você não está inscrita, finalizando essa live, você vai lá no link da nossa bio e vai se inscrever, tá? E se você tá... Coloca aqui pra mim nos comentários, quem já se inscreveu? Coloca uma mãozinha aí. Eu estou inscrita pra eu saber, tá certo? Inclusive, vou pedir nesse momento pra vocês, ó, pega aqui, tá vendo o aviãozinho dessa live? Manda aí para seus colegas nutricionistas e fala, gente, ó, vem, tá tendo perguntas e respostas aqui com a Carol, e aproveita para se inscrever no workshop que vai começar a rolar na segunda-feira. Então, bem, esse é o primeiro passo. Fora isso, e o que eu falei aqui, acho que essa pergunta, né, se identifica bastante com a questão da colega anterior, de tipo, eu tenho insegurança para começar a atender crianças. Então, né, não sei, quando a gente não sabe por onde começar, a gente se sente insegura. Portanto, aquilo que eu falei na resposta anterior é válido para essa. A gente vai precisar se preparar enquanto pessoa, né, a gente vai precisar ter ali um estudo sempre sobre os casos que a gente atende e a gente vai precisar de materiais, de ferramentas, estratégias, metodologias apropriadas para o universo infantil. Não acha que você vai atender criança como se ele fosse um mini adulto, um atendimento de um adulto, que é o que a gente mais faz geralmente, né, ali no estágio e tudo mais, não é como trabalhar com crianças. Então, entenda que existe essa diferença. E aí, quando a gente não sabe por onde começar, quando a gente fica muito perdida, o que eu sempre indico em qualquer situação que você não saiba por onde começar, tá certo? Você precisa fazer um plano de ação. Então, quais são os passos que você precisa ter, né? Quais são os estudos que você precisa fazer? Você vai lá e vai listar isso. Qual é o primeiro, né, ao meu ver? Qual é o público que você quer trabalhar? Se você pegar aqui todas as lives que a gente fez, os aulões aqui de aquecimento, você vai ver que a gente começou, eu vim seguindo um passo a passo do como começar. Então, primeiro você se desenvolvendo enquanto pessoa e profissional, depois disso, e aqui, né, junto com essa parte do desenvolvimento, a gente mandar os nossos medos embora e entender que nossa obrigação enquanto profissional é falar mais sobre nutrição materno-infantil, é nos divulgarmos, é ajudar as pessoas e é poder receber por isso e poder receber bem por isso, porque o serviço que a gente faz é maravilhoso e a gente merece isso também, tá?
Depois disso, eu falei de divulgação, porque a divulgação vai ser importante. Não adianta você se formar, você pegar o teu certificado, pegar o seu CRN e achar que os pacientes vão começar a cair do céu, porque eles não vão. Em nenhuma situação isso vai acontecer. Você vai ter que trabalhar a sua divulgação, né? Então, trabalhar a divulgação é muito importante. Tanto que eu prezo muito sobre isso dentro do nosso curso. A gente tem um bônus no curso para falar de divulgação. Porque, para mim, não dá para entender como é que a gente pode, né? Eu posso ensinar uma metodologia tão legal e a pessoa não ter paciente em quem aplicar. Então, a gente trabalha essa parte de divulgação. Procure sempre como é que você pode se divulgar de maneira mais assertiva. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre comunicação e aí vai casar com essa parte da divulgação. Daqui a pouco a gente chega lá. A partir do momento que você vai fazer os seus atendimentos, hoje a gente tem a possibilidade, né, nesse exato momento, do atendimento online, do atendimento presencial sendo numa clínica que você aluga uma sala, numa clínica que você subloca uma sala, numa clínica que você paga porcentagem por horário de atendimento, num coworking, o online que eu falei, o presencial domiciliar. Então, você tem N formas de começar a atender. A partir do momento que você está se divulgando, você já se divulga colocando e deixando claro que você está aberta a atendimentos. Então, divulgação, falar, né, buscar por onde vai ser esse atendimento para a hora que esse paciente começar a chegar até você. E aí você vai ter que organizar o seu atendimento. Como é que você vai fazer o seu atendimento? Você vai ser a Nutri do aplicativo do Google, a Nutri do aplicativo ou a Nutri do Google, que simplesmente vai lá e dá orientação e faz um cálculo que um aplicativo faria e beleza, beijo, tchau. Eu não começaria assim, eu não começaria queimando meu filme desse jeito. Então, procurar desenvolver essa habilidade, sim, né, do cálculo do plano alimentar quando for necessário, do planejamento de um plano quantitativo, de fazer um bom diagnóstico nutricional, mas combinado a isso tudo, de trabalhar com desenvolvimento de ações, trabalhar com metas, com busca por solução para os problemas que existem. E essa habilidade tem muito a ver com a gente entender como acessar os pais, entender como acessar as crianças. Tivemos 2 lives aqui para falar sobre isso e elas ficaram salvas no nosso IGTV. Então, a forma como você lida com cada um deles, né? No workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, a gente vai falar mais sobre como conseguir acessar essas famílias, que ferramenta em se usar. Eu vou compartilhar, inclusive, algumas das minhas ferramentas com vocês. Então, esses 4 passos, ao meu ver, eles são os principais para você começar mesmo. Você ir se desenvolvendo enquanto pessoa, fazer a sua divulgação, você entender onde é que vai ser o seu atendimento e você construir o seu atendimento em cima de um atendimento realmente diferenciado, né? Eu tenho uma pergunta que eu faço para as minhas alunas, e quem aí é? Tem alguma aluna minha por aí? Tem perguntas que eu faço para as minhas alunas, e eu quero que você se pergunte, por que entre tantas nutricionistas você? Por que entre tantas nutricionistas, uma mãe deveria escolher você? O que é que você oferece de diferencial? O que é que você traz de inovação? Porque se a gente mesmo não sabe responder isso, se a gente mesmo não entende como é que o nosso atendimento, ele não é mais do mesmo, ele não é aquele atendimento tradicionalista, ele não é uma simples orientação que poderia ter sido impressa no Google, ou um simples cálculo que um aplicativo teria feito pela gente, se a gente não sabe explicar isso, se a gente, né, às vezes não sabe nem como fazer diferente disso, porque rola. Eu sei que rola, eu sei que muitas de nós saímos, na verdade, assim da faculdade. E na boa, a culpa não é tua, Nutri. A culpa não é sua. Não é nem sua, nem minha quando saiu da faculdade assim, né? Apesar de eu ter me formado em uma das melhores universidades do país, de verdade, eu sabia, eu era craque. Tanto que hoje, até tem uma pergunta aqui sobre isso, né? Por onde que você faz cálculo? Tipo, eu faço na mão quando eu preciso fazer. De tanto que eu fiz na faculdade, né? A gente usava alguns programas, a faculdade tinha lá, mas a gente aprendia a calcular na mão. E fazia várias e várias vezes assim dentro do hospital, e várias vezes, e várias e várias vezes, e várias vezes. Muito focado nessa parte de o que é que esse paciente precisa comer.
Qual é a dieta que eu preciso prescrever? Que eu preciso colocar no prontuário e fazer descer lá na cozinha para a cozinha mandar aqui para cima? Então, esse é um treinamento que eu acho que é o mais geral. Só que a gente não lida com pacientes simplesmente ali hospitalizados. Quando a gente está falando de trabalho com criança é totalmente diferente, envolve crença materna, crença paterna, envolve formas de criação de uma criança, envolve uma criança que precisa comer, que ela não tem um entendimento, ela não tem o cérebro totalmente desenvolvido ainda para conseguir ter a consciência do que é o bom e do que é, né, ali não tão bom para a saúde e alimentação dela. Ela está aprendendo, ela está na fase de desenvolvimento. E aí a gente pouco entende sobre a criança, a gente pouco entende sobre os pais, a gente acha que lá e calcular, basta. Porque era assim que a gente fazia. Entende? Então, esse atendimento diferenciado do porquê entre tantas nutris você. E aí é a hora que você fala, é porque eu vou além do cálculo, né? Eu vou além da prescrição. O meu atendimento é pautado em outras coisas. Aqui eu falo bastante, a gente vai ter um momento com a criança, o seu filho vai entender mais sobre alimentação saudável, né? Eu não quero que tenha que ser uma briga, um chororô, crises, todas as vezes que vocês forem ter que falar de alimentação. Eu quero fazer ser divertido. Então eu tenho técnica, tenho estratégia, tenho ferramenta para trabalhar com seu filho. Tudo que eu tenho aqui é adaptado ao universo da criança. Ao mesmo tempo também a gente vai entender como que é que vocês podem conduzir esse aprendizado dele de uma maneira fácil, simples e personalizada para você. Ah, isso ela não encontra em qualquer lugar. Isso ela não encontra no Google, isso ela não encontra no aplicativo. Então se eu tivesse a oportunidade de começar fazendo dessa maneira, né, de uma maneira personalizada de verdade. Não é personalizada no sentido de eu vou calcular em cima dos dados que eu tô pegando aqui dessa criança. Não é só sobre isso. Porque o aplicativo poderia pegar os dados daquela criança e calcular também, né? Mas é personalizada pro todo, personalizada para a vida da pessoa. Porque a alimentação, ela faz parte de um contexto de uma vida, de um dia a dia. Ela não é o todo, ela não é tudo. Ela faz parte. Faz parte, às vezes, de um contexto de uma criança que, às vezes, é um pouquinho mais tímida, um pouquinho mais fechada. Para várias coisas. Ela não quer experienciar várias coisas. Ela não quer usar, né? Ela não quer experienciar uma amizade nova, um brinquedo novo. Ela tem medo do novo. Ela tem medo, inclusive, da comida nova. Ela quer sempre as mesmas coisas. Em outras situações, a gente tem crianças né, que já são mais enérgicas. Não, eu não quero tal coisa. Mas ela não é só assim para comida, ela é assim para outras partes. Então, a alimentação ela faz parte de um todo. A gente precisa aprender a fazer essa leitura, certo? Se eu tivesse que começar, seria considerando esses 4 pontos e trabalhando bastante num posicionamento ali estratégico mesmo, como nutri de crianças. E mostrando como é que eu posso ser nutri de crianças, mostrando todos os materiais que eu tenho, mostrando todas as ferramentas que eu tenho. Eu trabalharia bem em cima disso, tá? Fez sentido? Fez sentido? Esse aqui. É recomendado fazer um questionário pré-consulta para cada subnicho? Sim, Carol, é recomendado sim. Porque imagina, se você tivesse um questionário, né, único para vários subnichos dentro do materno-infantil. Tem perguntas que são muito específicas da introdução alimentar. Tem perguntas que vão ser muito específicas para crianças de 2 a 6 anos. Perguntas que são muito específicas para gestante. Então imagina se eu sou, né, uma mãe que está chegando com um bebezinho que vai começar a comer. E aí lá no meio desse questionário tem perguntas sobre gestantes. E aí você só coloca assim, se você não for gestante, pule. Eu acho ruim, eu acho que a gente pode fazer, né, questionários separados. E aí também até personalizar, às vezes você consegue colocar lá uma imagem para gestante, você coloca uma imagem da mulher lá, né, barriguda, ou então com o seu bebezinho no colo já, para ir criando essa ancoragem, né, para esse bebê que tá para chegar. O bebezinho que vai, o questionário de introdução alimentar com o bebê que tá comendo, você coloca uma foto sua, trabalhada junto com uma foto de um bebê que tá comendo. Você consegue até fazer isso dentro do próprio questionário. E as perguntas, elas ficam bem específicas, então sim, eu separaria cada um deles. Pode ser que no começo você tenha alguns mais gerais e pouco a pouco você vai subnichando. E aí você deixa isso pronto. É gestante? É esse aqui. Introdução alimentar? É esse aqui. Pré-escolar? É esse daqui. Escolar? É esse daqui. Adolescente? É esse daqui, né?
E aí você pode ter até alguns mais específicos ainda. Em casos de alergia alimentar, quais perguntas? Entendeu? E aí você pega, às vezes, até por condições também, não só subnicho, mas por condições dentro do que chega até você, de perguntas ali que você poderia fazer. Então, esse caso do alérgico, por exemplo, é um exemplo, né, de como daria para separar dentro do todo, certo? Esse daqui, ó, até para eu emendar, acabei puxando do questionário para consulta antes. Mas, ó, quando precisa passar dieta e os pais pedem isso, né? O que ela tá querendo dizer? Que eu sei que nem toda vez eu preciso fazer uma dieta ali escrita para essa criança, mas quando precisa passar dieta e os pais pedem isso, usa qual aplicativo? Mão. Tabela Taco, tabela da Unifesp. Basicamente isso, eu não uso aplicativo, tá? Eu não uso um software, não uso um aplicativo. Mas, sinceramente, hoje, assim, 99... Eu nem lembro a última vez que eu precisei, dentro dos meus casos, fazer cálculos, porque a gente precisava melhorar qualidade nutricional da alimentação. Eram crianças que não comiam, não tinham uma alimentação saudável, uma variedade alimentar legal. Então, não era uma questão de eu calcular quanto ela precisava comer, né? Diferente de quando eu atendia lá atrás pacientes nefropatas, que aí precisava fazer um cálculo da quantidade de proteínas. Então, isso varia muito, eu percebo, se você precisa fazer mais ou menos cálculos, conforme o caso, né? Com crianças, a minha experiência, a experiência da maior parte das minhas alunas, a gente trabalha planos qualitativos. Então, melhora na dieta, né? Quais são os alimentos, os grupos alimentares, a gente vai fazendo essas inclusões, a distribuição desses grupos no dia. Inclusive, eu tenho uma ferramenta que eu trabalho plano, o cardápio assim, né, da criança, e nesse cardápio a gente vai trabalhando por grupos, tá? Certo? A Andrea falou, os pais muitas vezes desejam um material de retorno e ficam ansiosos. E realmente, por quê? Porque ele construiu na cabeça dele o que é o atendimento de uma Nutri. Então, o que ele está esperando? Que ele vai lá, você vai pesar a criança, você vai medir a criança, e aí você vai fazer um tanto de cálculo e vai falar, ó, sua criança precisa comer isso daqui. É isso que ele imagina das nutricionistas. Tanto que, né, gente, a gente um tempo atrás aí teve até aquele programa de TV que a Nutri falava, isso você pode comer, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque atendimento tradicionalista, muito envolvido com isso. Então, na verdade, esse ponto dessa ansiedade dos pais começa lá bem no início do atendimento, com alinhamento de expectativa sobre o seu atendimento. Como é o seu atendimento, como é que você conduz, o que você julga ser importante. E aí você pode explicar o porquê, para aquele caso que você já viu um pouquinho no questionário para consulta, que para aquele caso você acredita que não é um cálculo que precisa ser feito, e sim uma melhora da qualidade geral, e que vocês podem chegar no momento até de pensar num cálculo se for necessário. E esse tato técnico, tá? Esse tato técnico, você precisa realmente fazer ali com um diagnóstico. Então, opa, essa criança precisa? Nossa, é uma criança com diabetes, vou ter que calcular a quantidade de carboidratos, não tem para onde fugir, né? É uma criança que tem, como eu falei, nefropatia, vou ter que calcular a quantidade de proteínas, não tem para onde fugir. Não dá pra gente simplesmente começar ali, às vezes, só qualitativo. Agora, é uma criança que tá com sobrepeso ou obesidade. E, na verdade, antes de fazer um cálculo, eu precisaria melhorar a alimentação como um todo, a qualidade da alimentação. E aí, eu começo a melhorar essa qualidade até que chega a hora de fazer essa proposição de, ó, então agora que ele já está comendo, agora que já existe, tá aqui o cálculo. A Fabiola até... Deixa eu beber um golinho d'água só pra garganta não secar. A Fabiola até... Foi a Fabiola? Ah, não, foi a Fernanda, né? A Fernanda. Quando ela veio, ela falou disso. Que para algumas mães ela calcula e para outras não.
E isso vai muito desse encontro inicial de alinhamento de expectativa. Porque, gente, às vezes eu acho que vocês não se ligam exatamente ali de saída sobre o que é o alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa não é simplesmente você falar como você acredita que o atendimento vai ser melhor. Mas é depois de você falar sobre como você acredita, é você também ouvir o pai. E aí, às vezes, ele vai dizer, nossa, mas para mim seria muito importante ter, né, esse cálculo. Para mim, nesse momento, seria essencial. E você fala, e por que você acredita que seria essencial? Me explica um pouquinho. E ele vai explicar o porquê que ele acredita. E nessa conversa, você pode perceber que realmente, para aquela família, para eles irem embora um pouquinho mais confiantes e mais seguros, pode ser necessário. E às vezes você vai entender que todas as falas que eles estão trazendo, no porquê ele acredita que seria importante, não tem a ver necessariamente com o cálculo, e você vai mostrando isso para eles. Nossa, você está me falando que seria importante para você saber o que ele vai comer. Mas você sabendo o que ele vai comer, se você não consegue fazer ele comer, como você se sentiria? Isso te ajudaria? Ou isso será que traria mais frustração para vocês? E talvez se você quisesse forçar, isso atrapalharia mais ele aprender? Será que esse cálculo realmente é o primeiro passo? E se ao invés da gente começar calculando, a gente fazer uma distribuição dos grupos? A gente começar por isso. Isso é alinhamento de expectativa. Expectativa, gente, é as duas partes que estão ali. Não é só você falando, meu atendimento é assim, pronto, acabou. É assim que eu faço. Gostou bem, não gostou, amém. Compreende? É você também escutando a outra parte. E vocês chegando ali em algo que vai ser bom para os dois. Porque lembra, o atendimento é para o paciente. Só que você não precisa fazer necessariamente o que ele quer, o que ele está dizendo que quer. Você precisa entender o que ele precisa. Sacou? Fez sentido aí? Fez sentido, Andréia, para você? Eu vi aqui que você fez uma pergunta em cima, né? De tipo, mas que às vezes eles ficam ansiosos com isso. E realmente, por isso que a gente precisa poder, né, cada vez mais treinar essa nossa habilidade da comunicação para entender o que as pessoas realmente querem, né, para entender o que as pessoas realmente querem. Por exemplo, eu sei que vocês nutris, vocês ficam, né, às vezes falando ali preciso melhorar a adesão, eu preciso me sentir mais segura. Na verdade, vocês ficam falando, eu preciso me sentir mais segura, porque eu me sinto muito insegura. Mas o que é que vocês estão querendo dizer com isso, né? Muitas vezes vocês estão querendo dizer que vocês não sabem como conduzir um atendimento, vocês estão querendo dizer que às vezes vocês não atenderam o suficiente ainda para conseguir conquistar essa segurança, que vocês aprenderam um atendimento tradicional e vocês já entenderam que esse atendimento tradicional no geral não resolve. E aí, o ponto não é eu falar para você simplesmente, olha só, um atendimento que te deixa segura é isso daqui, mas é eu conseguir trabalhar ponto a ponto com vocês o que é necessário melhorar. Esse workshop, né, como um todo que vai vir, a gente vai trabalhar nisso para vocês entenderem, mas o aquecimento já veio trabalhando, vocês percebem? As informações que foram vindo, foram sendo colocadas, desde, né, o cuidado com você, a tua divulgação, o criar ali um momento pré-atendimento, atendimento com o pai, o atendimento com a criança, o pós-atendimento, o seu posicionamento, né? E aí, se eu simplesmente ficasse assim, só respondendo, não, eu me sinto insegura porque, né, eu nunca atendi crianças, e eu ficasse simplesmente dizendo, beleza, então vamos lá, vamos atender a primeira criança, isso não resolveria a sua insegurança. A gente tem que ir além do que as pessoas pedem, né? Ir além do que, na verdade, nem do que elas pedem, do que elas estão dizendo. Compreende? Por isso que na hora de alinhar essa expectativa inicial sobre cálculo ou não de dieta, né? Você precisa ter essa habilidade da conversa, beleza? Ok. Giovana perguntou se eu faço atendimentos por consulta ou programa. Varia, geralmente eu ofereço o programa e é como eu ensino as minhas alunas a fazerem, né? Apesar de terem outras formas também de você oferecer, mas eu ofereço o programa nutricional no final do primeiro atendimento e aí a família é livre para escolher se ela, né, quer fazer esse acompanhamento através do programa nutricional ou se ela quer vir voltando em consultas que a gente vai marcando ali conforme tem os atendimentos, porque no programa nutricional a gente vai definir a frequência. E se ela vem nessa consulta e ela decide não fechar o programa, a gente marca a próxima consulta, depois na próxima vai marcando até, né, a hora que ela
enfim, recebe alta. Então não é que eu faço de um jeito ou de outro, tá? Tem essas duas possibilidades. A Andrea falou que entendeu sim, chegamos num consenso, exatamente isso. Isso mesmo. A Cláudia falando, adorei essa forma de entendimento, porque às vezes os pais não sabem do que precisam. Exatamente, porque precisamos de clareza de entendimento sobre o que os pais precisam. E é isso, gente. Porque às vezes na cabeça dele tá tão atribulado, o que ele entendeu? Opa, meu filho tem um problema para comer. Ou um problema com alimentação, né? Uma coisa ou outra. Então, eu preciso de uma ajuda de nutricionista, porque nutricionista é a pessoa que conserta as pessoas que têm problema para comer. É mais ou menos isso. Elas sabem o que as pessoas precisam comer e elas falam para as pessoas e a gente vai fazer ele comer isso. Só que ele não entendeu que, na real, para aquele problema de alimentação, aquele problema ali ter se apresentado, a alimentação, ela tá tendo várias variáveis que precisam ser trabalhadas. O comportamento alimentar, o hábito como um todo, né? Como é que tá a parte de educação alimentar e nutricional de pais para filhos, como que é a distribuição, a criança tem interesse em comer, não tem, qual é a qualidade da alimentação, qual a quantidade que se come, tem uma série de coisas ali para se trabalhar. Mas na cabeça dele, ele não sabe o trabalho que você faz. A Fer falou disso na entrevista dela aqui, que quando ela vai apresentar para parceiros, ela fala como o trabalho dela é diferente. Porque na cabeça do parceiro a gente é calculadora de dieta, e na boa a gente não é. Ou ao menos eu não acho que a gente deveria ser, né? A gente pode saber calcular, mas não é isso que a gente faz de melhor. Não é isso que faz a gente ser profissionais melhores. Existem profissionais mega renomadas no mercado, né? Que sequer calculam. E paciente com resultado. Eu tenho até um print assim de uma aluna minha, e ela mandou, olha, eu tô atendendo essa criança aqui, né? Chegou com colesterol alto, eu não lembro agora se era sobrepeso ou obesidade, mas ela tava assim, eu lembro dela estar na curva de peso, né? Essa criança tava acima do... agora eu não tenho certeza se era... eu não quero falar besteira, porque depois eu posso até dar um print e colocar pra vocês. Mas ela tava assim, acima da curva de peso pra idade. E aí, só com qualitativo, melhorando a qualidade, entendendo sobre fome e saciedade, né? Tendo espaço para incluir alimentos mais ditos, entre aspas, como saudáveis ali na alimentação. O que aconteceu? Em 2, 3 meses, a criança caiu super na curva. E não teve cálculo de quantas colheres comeu, teve uma melhora geral. E aí eu bato na tecla de novo. Eu sei que você foi ensinada a se apegar nesse negócio do cálculo, né? Mas não é só isso. E muitas vezes sequer vai precisar disso, dependendo da situação que você vai atender. Tá bem? E é isso aí que a Nutri Leviane Mota falou, não entregamos o que eles querem, sim o que eles precisam, mas aí a gente precisa ajudar eles a entenderem o que eles precisam, porque ele chegou com uma ideia pronta, né? É tipo quando você vai, deixa eu ver se eu consigo, né, dar um exemplo aqui, você vai no médico, tipo no oftalmologista, e aí você sai de lá, né, com receita para fazer seu óculos, porque você não tá enxergando tão bem. Você foi lá, você tava, tô realmente vendo, minha visão tá um pouquinho cansada, né? E aí você sai com essa receita. Se você não vai lá, faz o seu óculos, manda fazer seu óculos, se você não usa o seu óculos diariamente, se você não cria o hábito de lembrar disso, de utilizar isso, sua vista não melhora. Com a nutricionista é a mesma coisa. Se você passa uma prescrição dietoterápica e eles não conseguem colocar em prática, né? Não conseguem comprar o alimento, preparar o alimento, fazer a criança comer, a alimentação da criança não melhora. Portanto, não dá para eu me apoiar só em dietoterapia. Sacou? E aí, os pais, na cabeça deles, o que eles precisam quando, levam o filho no oftalmologista? Eles precisam da receita do óculos. Então, meu filho não está enxergando tão bem, eu preciso dar essa receita. Só que ele vai ter que entender que para a criança existe um óculos diferente, para quando a criança baixar a cabeça não cair, então prende aqui atrás. Vai ter que entender que criança, às vezes,
não tem tanto jeito com o manejo de óculos, aí deita em cima do óculos, quebra. Então, como é que vai ensinar essa criança que tem que tirar o óculos para dormir? Que horas que tem que pôr o óculos? Que horas que fica com ele? Que horas que fica sem ele? Que horas que guarda? Como é que usa? Oh, mas incomoda um pouquinho aqui, então vamos treinar uma coisa diferente. A alimentação é a mesma coisa. Então, a gente vai precisar que a criança passe a comer alguns alimentos, inclua na alimentação alguns novos hábitos. Isso vai ser treino, vai ser cuidado específico para a criança. Mas quando o pai chega, ele não entende isso. Na cabeça dele, a tua prescrição gessoterápica vai resolver. Mas você sabe que não vai. E você tem a obrigação de falar isso, de mostrar isso, né? Entendeu? Vamos lá. A Nay falando, é a mágica do coaching. E é mesmo, a Nay é nossa aluna, né? E faz muita diferença a hora que a gente usa coaching nutricional infantil, com pergunta poderosa, com ferramenta para trabalhar busca por solução, definição de ação, quais são as dificuldades, o que é que precisa ser feito, né? Existe isso daqui, ó, que é o ideal. Como é que a gente consegue chegar até lá? Vamos construir esse caminho, ouve a criança, ouve os pais, faz o atendimento, seu atendimento envolvente, com motivação. Aí a gente vai chegando mais perto de não simplesmente ter entregue uma prescrição, e sim ter conseguido fazer um bom atendimento. A Nay tá falando, e hoje tive essa certeza. Atendeu hoje, Nay? Atendeu por aí? Eu sei que você atende de sábado, né? A Nay trabalha um período na saúde pública e um período com um atendimento particular, e geralmente ela faz atendimento de sábado. Vamos lá, Cláudia Fischer falou, Carol, estou atendendo um bebê de 10 meses que só é alimentado deitado, está obeso, a mãe, e não entendi por que tem que mudar, e a mãe não entende por que tem que mudar, e só quer dar papinha. Nossa, Cláudia, ó, workshop Descomplicando Atendimento Infantil é pra você, viu? Venha pro workshop, porque lá na primeira aula eu vou mostrar justamente esse passo a passo do estabelecimento de metas, do porquê que a gente precisa colocar, né, a explicação ali técnico-científica para eles, porque se ela não está entendendo por que tem que mudar, a gente vai ter que encontrar formas de perguntar para ela o que é que ela está esperando, de perguntar para ela como é que pode ser diferente, porque existe uma situação pela qual ela te procurou. Então, ela te procurou porque alguma coisa ali levantou uma bandeira de alerta. Alguma coisa ali falou, opa, isso aqui não tá certo eu fazer desse jeito. Então, ela te procura para pedir ajuda. E às vezes, gente, a gente vai precisar encontrar outras formas de explicar para as pessoas, seja que tipo de atendimento for, tá? De explicar para as pessoas as questões técnicas. E às vezes, quando a gente já explicou uma vez, a gente precisa fazer eles nos explicarem, para a gente entender qual ponto que ele pescou, qual ponto não ficou claro. A gente entender qual é a dificuldade de colocar aquilo em prática. Então, o que é que leva ela só a querer dar a papinha, né? E assim, isso é habilidade de comunicação, de pergunta poderosa dentro de um atendimento. Para você entender mais a fundo, para você não só explicar. Porque provavelmente ela pode, agora que você já explicou uma vez, ela já pode até ter construído isso na cabeça dela. O ponto é, por que ela não muda? O que é que impede? Qual a crença? Qual o sabotador? Qual a dificuldade? Às vezes a crença é que um bebê precisa comer papinha, porque senão, se não for papinha, vai morrer engasgado, né? O bebê só pode comer papinha. E aí você vai ter que entender, essa mãe é de um perfil que eu vou ter que apresentar várias estatísticas para ela, para mostrar como a gente tem até mais engasgo, por exemplo, com leite do que com alimentos sólidos na cidade. Ou não, é uma mãe que a gente vai precisar trabalhar qual é o passo a passo para ela conseguir pôr em prática. Então, como que a gente vai começando pequenininho, vai saindo pouco a pouco dessa papinha até chegar onde se espera. Aí vai depender também do perfil dessa mãe, tá bem? A Nay falou que atendeu hoje 2 vezes. E aí os pais ficaram encantados com a forma do atendimento. Disseram que os fiz pensar e refletir além da queixa principal. E já estão em ação. Foram em uma outra Nutri e não conseguiram aplicar porque era só uma prescrição. Meu povo, eu falo pra vocês, coaching nutricional infantil faz essas maravilhas. Por quê? Porque não é que a gente deixa de trazer a informação, deixa de trazer a orientação, mas a gente consegue colocar eles para pensar e refletir.
Eu não sei qual foi o caso aí, Claudinha, que você estava falando do atendimento, né? Mas é esse o ponto. A gente tem que entender até onde aquela pessoa às vezes precisa de informação. Eu falei disso. Durante... Ai, me falaram que tá... Peraí, deixa eu fazer assim. Ai, mudou a perguntinha aí, que falaram que tava com a pergunta parada aqui pra mim. Eu sei disso porque às vezes a gente tem informação. Você já foi no médico e ele te explicou de novo toda uma coisa que você já sabia, e aí você tipo fica, ai, sua atenção até muda, né? Sua atenção muda, você nem presta tanto ali, não fica tão ligado, porque nossa, eu já escutei isso, beleza, isso não serve pra mim, ou eu não quero fazer isso, várias coisas começam a passar na sua cabeça. Então, ao meu ver, o primeiro movimento o que é que você acredita sobre alimentação de bebês, de crianças, né? O que é que você sabe sobre, o que é que você acredita sobre, gera essa conversa com ela. A Nay aqui, só dizer que o coaching PBC revolucionário o meu atendimento. Pais mais conscientes e engajados. Ai, Nay, tô feliz por você. Tô muito feliz de saber disso. Eu vejo que você tá fazendo um trabalho lindo aí com as crianças. Acompanhe os stories, né, da Nay. E até vi o pequenininho que tava falando das coisas que ele aprendeu hoje com você. E aí, gente, volta naquela parte lá que eu falei um pouquinho no começo, da insegurança, do como se preparar para o atendimento, ir além, né? Ir além daquilo que é o tradicional, além daquilo que é o prescritivo, além daquilo que não resolve a vida de ninguém. O pai vai lá, finge que vai fazer, você acredita que talvez ele vai conseguir e ele não volta mais, não tem fidelização, não tem ação. Então, ir além mesmo. Deixa eu tirar aqui. A Ellen Carolina falou assim: Carol, eu comecei a atender uma mãe com um bebê de 2 meses e a mãe está com começo de depressão e com medo de amamentar e com medo de amamentar e já começar a dar leite. Gente, medos, né? Medos, traumas, tudo isso quem vai cuidar é um psicólogo. Então eu acho que o melhor caminho é o suporte. Se essa mãe chegou até você, né? Você dá esse suporte para essa mãe, conseguir ajudar ela com conversas, com acolhimento, entender como que esse bebê está se desenvolvendo, né? Como é que tá isso. E para ela lidar com esse medo, o psicólogo, tá? Sobre pesar e medir bebês, é mesmo necessário? Muitos choram. Não acho necessário nem pesar, nem medir bebês e nem crianças, se a gente já está vendo claramente ali durante a anamnese, durante a conversa, aquela criança está na sua frente, aquele bebê está na sua frente e você está vendo que ele está saudável, né? Você viu sinais e sintomas, você viu que esse bebê, né, tem todos os sinais daquela idade, então você tem que saber, lembra que eu falei de saber quais são as fases de desenvolvimento? De saber quais são os sinais que a gente tem em cada uma das faixas etárias, se ele tá bem, se ele tá se desenvolvendo bem, ele já acompanha isso com o pediatra, gente. Toda vez que uma mãe leva o seu bebê no pediatra, o pediatra pesa, o pediatra, né, verifica ali como que tá na curva esse bebê. E não acho que a gente precisa usar um tempão da nossa consulta, porque vai uns 15, 20 minutos nessa. Tira a roupinha do bebê, tira a fraldinha, pesa, coloca retinho na régua, né? Não sei se é, às vezes, o que aquela mãe mais precisa. Pode ser que simplesmente, se ela foi há pouco tempo no pediatra, você pega essa informação e aí se você olhar para aquilo e falar, beleza, eu tô vendo aqui o cômputo geral do negócio, tô vendo que essa criança tá, né, não tá comendo direito, a ingesta tá baixa, também não tá mamando tanto, não tá tendo uma quantidade boa de urina em fralda, na hora que a gente pergunta a quantidade de fralda que troca, o intestino não tá funcionando tão bem, ficou doentinho há pouco tempo, opa, mais sinais de alertas, entende? Então vamos acompanhar mais de pertinho o desenvolvimento de peso, a estatura desse bebê? Agora não, o bebê chegou, tá todo se movimentando, né? Tudo que você pergunta tá dentro do esperado. Eu não acho necessário nesse caso. E a mesma coisa falando de uma criança maior. Então, para mim, o cômputo geral, se a gente vai ou não fazer esse acompanhamento, varia de caso a caso e de uma investigação prévia, certo? A Andréia tá até falando, muitas vezes a mãe tem as medidas do pediatra se a criança for pequena. Às vezes não precisa fazer as medidas, é só utilizar do pediatra. Exatamente isso. Eu concordo super com isso. Beleza, deixa eu puxar uma perguntinha aqui.
Tchu-tchu. Vamos nessa aqui, ó. Como ter uma comunicação mais assertiva, né? Como a gente pode se comunicar de forma mais assertiva? São 2 exercícios que eu recomendo que vocês façam. Eu ensino isso dentro da formação em coaching nutricional infantil, como se diz, em aulas aí mais profundas, né? Mas é estudo da persona, certo? E mapa da empatia. O que é isso? A persona, a gente tem sempre dentro de um atendimento, né? Ali os pais e a criança. Então, eu vou falar aqui tanto da comunicação assertiva para o atendimento, quanto da comunicação... Na verdade, vamos começar a comunicação assertiva para a divulgação, para as coisas não ficarem bananadas. Então, na divulgação dos seus serviços, você vai ser mais assertiva quanto mais você conhecer dor, desejo, ali e objeções da sua persona. Quem é a persona? A persona é um nome que existe, tá? Para definir a pessoa que vai consumir ali, que vai contratar o seu serviço. Então, as mães, no geral, são as mães que fazem essa contratação. Por exemplo, se você oferece serviços de atendimento na introdução alimentar, quais são as dores, quais são os desejos, quais são as objeções? Então, uma dor, por exemplo, pode ser o filho dela não comer. Opa, o filho da vizinha está comendo, já tem a mesma idade, meu filho não come, não sei o que fazer, sou má mãe. Então, isso pode ser uma dor. Um desejo, por exemplo, dessa persona. Um desejo é que o filho cresça e se desenvolva com saúde. Um desejo é que ele possa se desenvolver, crescer com saúde, mas sem ela perder 5 horas na cozinha, entendeu? E justamente essa pode ser uma objeção. Poxa, eu não levo na nutricionista porque lá o que ela vai me ensinar a fazer leva muito tempo ou é muito caro. Então aqui estou dando exemplos, tá? E a sua comunicação de divulgação, ela vai sempre rondar em cima disso, de dor, de desejo e de objeção. Aí você vai lá e faz um post, faz um stories e explica. Não, meu atendimento, ele é sempre muito prático. Tudo que eu vou fazer lá para você de orientação é considerando o tempo disponível que você tem. Eu não quero que você perca 5 horas na cozinha. Eu quero que, na verdade, você consiga conduzir essa alimentação de maneira leve, simples. Então, as minhas receitas são práticas. Eu vou incluir a alimentação do seu bebê com a da sua família, com receitinhas gostosas. Aí você pode ir conduzindo sempre uma comunicação em cima daquilo que aquela pessoa pensa. E também sem utilizar palavras difíceis, sem ficar utilizando o tal do nutricionês, né? Sem você ficar pegando a sua fala e transformando num conteúdo técnico. Pensa assim, se eu estivesse explicando para minha avó, se eu estivesse explicando para uma criança, ela estaria entendendo essas palavras difíceis, técnicas? E aí você explica tecnicamente o que é cada coisa, né? Então, tipo, o reflexo de Gag, você vai falar de reflexo de Gag, porque você sabe que um dos medos, por exemplo, é do engasgo. Aí você vai falar de reflexo de Gag, você tem que explicar o que é, muitas vezes você tem que mostrar o que é. Não dá só para você sair falando disso. Então, comunicação assertiva é a comunicação que a outra pessoa quer ouvir, não o que você quer falar. Começa por aí. E para isso você precisa conhecer a persona. Qual a dor? Qual o desejo? Qual a vontade? As pessoas, né? Elas param para ouvir aquilo que as interessam. Naturalmente, se você está num lugar e tem muitas pessoas conversando, você vai caminhando, vai passando por essas conversas até chegar naquela conversa que tem um assunto que te interessa, que te agrega, que você compreende também. Então, uma comunicação assertiva, ela passa por isso, da gente saber quem é essa persona e ter essa comunicação voltada para ela. O mapa da empatia é a forma como a pessoa vê as situações, a forma como a pessoa fala sobre as situações. Então eu falo bastante, né? Usando aqui ainda o exemplo da introdução alimentar, eu falo bastante disso com as minhas alunas e eu pergunto para elas, quando as mães chegam para fazer marcação com vocês, elas falam assim, meu bebê vai entrar na introdução alimentar, quero marcar, né? Quero uma consulta para introdução alimentar. Ou ela fala, meu bebê vai começar a comer, quero marcar com você para aprender sobre as primeiras comidinhas. Porque faz diferença como você fala. E aí você tem que entender como o seu público fala, como as pessoas, né, que estão ali com você falam, certo? Acho que esses, né, são pontos essenciais para a gente falar de comunicação assertiva para a divulgação. Quando a gente está falando de comunicação assertiva para o atendimento, eu estou falando de comunicação com 2 partes diferentes. Pais, adultos,
conscientes ali da situação, e criança, em fase de aprendizado, outro tipo de linguagem. Agora, ambos, né, ali, seja os cuidadores, seja a criança, o que a gente vai precisar para ser mais assertiva é desenvolver a habilidade de fazer perguntas poderosas. Então, quais perguntas levam eles à reflexão, né? A Nai falou um pouquinho aqui para cima, até que ela fez o atendimento hoje, que ela conseguiu colocá-los para refletir, para pensar sobre o assunto. Então, como é que você pode ir trazendo informações e, junto a isso, ir trazendo perguntas para que eles reflitam sobre a situação, para que eles entendam, eles consigam visualizar a situação que está acontecendo, eles consigam te trazer, né, uma reflexão sobre aquilo, que é a hora que ele fala, nossa, poxa vida, realmente, não faz sentido mesmo ele querer comer essas frutas que a gente não come, né? Não faz sentido nenhum. E aí, você fala, então tá bom, se você percebeu isso, como é que a gente pode fazer diferente agora? Como é que a gente pode, né, começar a se abrir, então, para novas experiências, tanto vocês quanto a criança? Então, essa habilidade da comunicação assertiva em atendimento vai ter a ver com conhecer a persona, conhecer quais são as dificuldades, porque muitas das coisas se repetem, né, gente? Em várias casas, muitas das coisas. Mas tem algumas que são específicas. Então, não adianta eu simplesmente querer sair falando sobre a situação que aquela pessoa vive, se eu sequer escutei sobre, se eu sequer perguntei sobre. Para mim, essa parte do conversar ali, você faz uma pergunta, escuta um pouquinho da história, faz a pessoa refletir, é o que faz a comunicação ser mais assertiva, porque você tem certeza, aliás, quando eles falam, se realmente eles entenderam o que você quis dizer, porque às vezes eles não entenderam. Às vezes eles falam, entende, a gente, né, o típico, o atendimento tradicional. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Não tenho dúvida. Aí quando você fala, então me explica. Aí a pessoa fala, então, né? Começa a explicar e é uma coisa totalmente diferente do que você disse. Você fala, não é isso, vamos de novo. Pera lá que vocês ainda não estão liberados. A gente precisa voltar aqui uns passinhos nesse atendimento. Certo? Cláudia, eu vi que você tá aí, sua live tá dando umas falhadas, né? Eu não sei se vai ficar gravado, tá, Flor? O meu Instagram, ultimamente, ele tá muito doido da cabeça e várias lives ele acaba não salvando. Então, não prometo. E aí é isso mesmo, escutar às vezes é mais a chave. E aí não é só escutar, tá, gente? Não é só a pessoa. Escutar é a chave, com certeza. Mas aí não é só escutar, é fazer um direcionamento de conversa. Esse escutar é você direcionar a conversa para onde você precisa. É você fazer as perguntas sobre o que você precisa e gerar, né, respostas sobre aquilo. Essa é a diferença. Não é simplesmente você coloca a pessoa lá e ela vai falando, fala uma hora e pronto, acabou. Não é isso. É você, me conta um pouquinho sobre a sua rotina. Beleza, sua rotina é assim. O que é que poderia ter de diferente que você já identifica que poderia ser diferente para melhorar esses problemas aqui que você está tendo com a alimentação do seu filho? Eu identifico esse. Aí às vezes você fala, você consegue enxergar outros caminhos? Não consigo. Se fosse muito fácil você enxergar outros caminhos, quais outros seriam possíveis? Esses seriam. Não vejo mais nenhum. Você me permite, então, que eu te diga quais seriam outras possibilidades que costumam dar certo e você verifica se isso faz sentido ou não para você? Permito. Aí você vai e fala. Aí a pessoa fala, nossa, essas daqui todas que você falou não faz sentido, mas me fez lembrar dessa outra possibilidade. Então, é essa troca, né? Trabalhar coaching é uma cocriação. Não é um lado só falando e só respondendo, mas é você ajudando, conforme você vai pegando elementos da fala, né? Por isso tanto que a gente fala da escutativa, é quando você vai pegando esses elementos da fala da pessoa e vai trazendo de novo para a pergunta. Porque aí ela vai refletindo. A maior parte de nós não paramos para pensar como fazer as coisas, tá, gente? A maior parte de nós, tá? Beleza. Para atender crianças com
TEA é preciso... TEA não, né? Acho que é transtorno alimentar que você quis dizer. Transtorno alimentar ou com TEA. Mas enfim, a resposta vai ser a mesma para ambas as situações. Para transtorno alimentar é preciso fazer especializações? Gente, não é preciso, né? Na verdade, não que não é preciso, não é obrigatório. As fontes de estudo, as fontes de conhecimento, elas são inúmeras. Desde especialização, pós-graduação, congressos, livros, artigos científicos, cursos presenciais, cursos online. A gente tem várias e várias formas de aprender sobre assuntos, de ter mais conhecimento. A especialização não é obrigatória, tá? O que é obrigatório é aquilo que eu falei lá na nossa primeira live. É você fazer você se formar, pegar o seu certificado, tá com o seu CRN ativo e tá ali adequada pagando os teus impostos para poder trabalhar. É isso que é o obrigatório. Agora, uma especialização, ela não é obrigatória ou ela não é, né, ali necessária. O que é necessário? Você estudar sobre o assunto, você se aprofundar sobre o assunto, você entregar a melhor orientação sobre o assunto. A especialização é a única forma? Não, existem N formas que você pode fazer, N formas que você pode estudar sobre os assuntos, né? E você vai ter que encontrar aquelas que estão à sua disposição, aquelas que te interessam. E aí o que eu sempre digo, quando a gente vai buscar fazer alguma pós, uma especialização, um curso livre, um curso presencial, um curso online, um congresso, não façam apenas pelo tema. Não façam apenas pelo tema. Busquem entender quem é o professor que vai te ensinar sobre aquilo. Se ele vai ficar te ensinando só teoria, que talvez você poderia ler num livro, ou se não, se ele vai te ensinar prática também. Porque é isso que faz a diferença, ao meu ver, né? A teoria, ela embasa, então a gente precisa dessa parte, mas a gente também precisa da prática, porque só a teoria a gente consegue em alguns outros lugares. Portanto, buscar sempre o que é que você precisa desenvolver, precisa aprender, precisa trabalhar e, somado a isso, com quem é que você quer aprender. Né? Eu já queimei aí alguns cursos que eu fiz porque eu não pensei nisso. Se eu estava aprendendo com a pessoa que eu queria aprender. Então, às vezes a forma de condução, a forma de pensar ali daquela pessoa não batia com a minha forma. Por isso que eu falo pra vocês, né? Eu tô sendo super clara que desde o começo do workshop, aliás, do aquecimento pro workshop, que no final do workshop, quem quiser se inscrever na formação em coaching nutricional infantil vai ter essa oportunidade, porque a gente vai abrir vagas para formação dia 25 de janeiro. Então o workshop acaba no domingo, dia 24, e dia 25 você pode se inscrever. Mas o que eu quero que vocês façam durante esse caminho, que vocês entendam se vocês se identificam comigo, se vocês se identificam com a minha forma de ensino, com a metodologia que eu ensino, porque isso é muito importante para qualquer curso que a gente vai fazer, seja ele uma especialização, seja ele uma pós, seja ele um congresso que a gente vai participar. Quem são as pessoas que vão te ensinar, com quem é que você quer aprender, tá? Isso é importante, beleza? Vamos nós. Essa aqui a gente respondeu, precisa pesar e medir... essa é legal. O consultório deve ser bem lúdico? Não necessariamente o consultório, tá? Um consultório bem lúdico, um consultório com carinha de criança, um consultório que você tem brinquedos, né, ali adaptados para essas crianças, um espaço onde eles possam andar e tudo mais, é a tal da embalagem. Lembra que eu falei da embalagem em uma das lives? Que o conteúdo do teu atendimento, ele precisa ser muito bom, né? O conteúdo da condução do seu atendimento precisa ser lúdico. E aí, se você pega isso e coloca dentro de uma embalagem bonita, então de um consultório apropriado para criança, vai ser muito melhor. Muito melhor, claro. Imagina, se a criança entra, ela vê, né, alimentos ali para ela se divertir, tem um fogãozinho para ela brincar, tem um lugar que ela pode pintar e ali tem vários desenhos de alimentos para ela pintar. Se tem isso, a embalagem tá legal, a embalagem. Mas a embalagem, gente, com atendimento meleca,
é uma meleca, entende? Por quê? Porque o seu atendimento tem que ser bom. Então, é a sua condução, na verdade, eu acho que o primeiro ponto que você deve olhar é como você conduz o seu atendimento. Você conduz o seu atendimento quando é o momento de lidar com a criança com uma abordagem lúdica? Essa é a primeira coisa. Então, você tem ferramenta para fazer com ela? Você sabe quais atividades aplicar com ela? Você sabe o que é melhor para aquela faixa etária? Você sabe do que a criança gosta? Você sabe o que faz a criança gerar ali respostas para o que você precisa, ações para o que você precisa? Essa é a primeira coisa. Depois disso, claro, organizar o teu consultório vai ser muito legal. A princípio, gente, nem todo mundo sai conseguindo ter a sua sala própria, planejada, do jeito que se quer, né? Nem todo mundo. Mas, o que eu poderia dar de orientação se você não tem essa embalagem por volta? Cuidado, pelo menos com a sala que você vai fazer ali a locação, né? Para que não seja uma sala... Já viram consultórios de nutris? Consultórios lindos, inclusive, lindos. Mas que tem tudo e mais um pouco que se a criança encostar, quebra. Imagina se você aloca um consultório de qualquer pessoa, assim, por um período na semana, né? Você vai lá um dia na semana atender nesse lugar. E a mãe, ela tem que ficar, ao invés de prestar atenção em você, ela tem que ficar o tempo inteiro ali atenta se a criança vai quebrar alguma coisa, se a criança pode pôr a mão, se a criança, né, consegue mexer ou não. Portanto, você precisa ter esse cuidado, tá? Você precisa ter esse cuidado. Aí... o que a gente tem que a gente pode tomar de decisão? Eu tenho uma aluna que fazia isso no atendimento antes, ela pegava, ela locava sublocava, né, uma sala de uma dermato, e aí ela até me mostrou, Carol, essas coisas aqui não pode ficar, então ela pegava esses enfeites, guardava em uma caixa, colocava isso num armário ali para, né, não quebrar, e ela levava alguns materiais, algumas coisas para disponibilizar ali na sala para criança, coisas que a criança poderia mexer. E ela fazia um atendimento voltado para essa ação com a criança. Tá bom? Certo? Gente, ó, tô vendo aqui, nossa live, na verdade, são 7h10 agora, né? Geralmente a gente vai até umas 7 e tem bastante pergunta aqui. Eu tô vendo que vocês estão firmes e fortes comigo. Quero saber, a gente continua ou não? Sim ou não? Coloca pra mim nos comentários. Sim, não, vamos descansar, curtir o sábado. Sim, vamos florescer na nutrição materna infantil, manda mais. Coloca aí que eu quero entender, se eu respondo mais, como é que vocês estão? Arce chegou por aí. Oi, Arce, tudo bem? Dá um beijo no B. Mayra falou que sim, a Arce falou pra eu continuar. Deixa eu ver, continua ou não continua? Porque aqui é vocês que mandam. Eu respondo, eu tô firme e forte. Sim? Vocês não estão cansadas? Não? Fala aí pro maridão, então, esperar um pouquinho, que a gente vai continuar mais um pouco aqui. Fala pra família. E ó, se você quer que a gente continua aí, manda nosso giração então, manda sua dúvida também, se você tiver alguma dúvida específica, que aí eu priorizo quem tá ao vivo com a gente. Tem mais perguntinha aqui, mas eu vou priorizando a de vocês. E também, né, minha gente, já que a gente vai ficar aqui então mais um tempinho, manda por favor para seus colegas Nutris, pega o aviãozinho, manda pra Nutri, fala, vem conhecer o trabalho da Atitude de Nutrição, vem entender um pouquinho mais aqui como encantar as crianças, tornar as mães fãs do seu atendimento. Bora lá, então. Vamos escolher uma pergunta legal aqui. Ó, essa aqui eu não vou responder. Por quê? Como interagir com uma criança no consultório? Eu vou mostrar isso para vocês na aula 3 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Na verdade, eu falei, né, já de interação numa live dessa semana. Eu falei sobre interação com a criança, como envolver a criança, mas eu vou mostrar ferramentas de como interagir com a criança, né? Vou dar script de como vocês conversarem com elas, vou mostrar a ferramenta de pergunta por pergunta, como que você faz, como que você pega uma ferramenta de papel e transforma isso numa brincadeira geral. Então, a gente vai fazer isso na aula 3, lá do workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Portanto, quem não está inscrito, depois se inscreva, tá bem? Vamos lá. Esse aqui é legal, ó.
não tenho consultório e não tenho condições financeiras para investir em um no momento. O que eu faço? Atendimento online, atendimento domiciliar, né? Esses dois, você basicamente, qual que é o seu gasto? Com o online e a internet. E com o domiciliar, você se deslocar até a casa dessa pessoa. E aí, uma terceira possibilidade é você procurar locais que fazem o atendimento da Nutri ali por porcentagem. Então, você não tem um custo fixo, mas você paga cada atendimento que você fizer. Existem algumas salas em clínicas assim, existem alguns coworkings assim. Para isso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar ir até essas clínicas, preferencialmente, né, de pediatria e tudo mais, e perguntar como é que eles fazem, se tem ali, se é possível você começar. E às vezes, gente, se eles te propõem um aluguel mensal, você pode falar para eles de negociar, fala assim, ó, eu tô iniciando agora, a gente poderia começar com um contrato de 2 meses sob porcentagem, né? E aí, de repente, você percebe que essa é uma clínica muito legal, que ali, né, vem pacientes e vale a pena alugar. Então, esses seriam os caminhos que eu indicaria, tá certo? Não tem motivo para não começar, porque não consegue pagar um aluguel caro de uma sala, porque existem outras maneiras, certo? Como atrair pessoas para o seu atendimento, né? Como que a gente faz, gente? Divulgação. Teve uma live inteirinha sobre isso, de verdade, recomendo que vocês vejam. Essa ficou salva, se eu não me engano, né? Mas a gente precisa, quando a gente vai trabalhar essa atração de pessoas, trabalhar a comunicação. Então, falei um pouquinho disso aqui hoje, né? Como que você faz uma comunicação mais assertiva. Vou até responder aqui uma pergunta que passou de alguém que falou assim, não entendi direito o que é o mapa da empatia. O mapa da empatia, na verdade, é uma ferramenta que existe e que, assim, toda boa empresa que se preste, né, utiliza o mapa da empatia para entender como se comunicar com os clientes. Depois dá um Google, gente, mapa da empatia. Um Google aí, vai ter vídeo sobre, vai ter imagem sobre, mas basicamente o mapa da empatia ele pega a persona. Então, quem é a persona, né? A mãe. A gente pega e pensa assim, beleza, o que essa mãe pensa sobre a alimentação do seu filho? O que ela fala sobre a alimentação do seu filho? O que ela vê sobre a alimentação do seu filho? Quais são os medos dela sobre isso? Quais são os desejos dela, né? O que as pessoas falam para ela? E aí, a partir disso, você vai preenchendo esse mapa. Você, às vezes, pode fazer pesquisa com outras mães. Você pode treinar o seu olhar de observação para conseguir entender como que isso acontece. Porque o mapa ele é uma coisa viva. Inclusive, você vai preenchendo ele sempre, né? A partir disso, o que você pode fazer? Você pode começar a construir conteúdos específicos voltados para essas questões que aparecem no mapa. Então, lá no mapa fala que, né, ela vê que ninguém na casa dela ajuda ela com a alimentação da criança. Aí você pode fazer um post, poxa, você tá cansada de só você cuidar da alimentação do seu filho, né? De só você se preocupar com isso? Poxa, eu te entendo, sei como que é, né? E aí você vai desenvolvendo uma comunicação mais assertiva com essa persona. Essa comunicação, geralmente a gente, né, o mapa a gente pega para construir posts para as redes sociais, para a gente poder criar conteúdos específicos e de interesse daquela persona. E as pessoas se atraem porque a gente está falando delas. É como se a gente tivesse quase posto uma câmera assim escondida na casa da pessoa, a pessoa pensa, a hora que ela bate o olho num post e fala assim, poxa, parece que ela sabe, tá falando pra mim, né? É que ela tá falando pra mim. E por quê? Porque você estudou sobre isso, você pesquisou sobre o que ela pensa, sobre o que ela fala, sobre como ela age. E você conversa sobre isso e ela se sente mais atraída, porque você a entende, tá? Redes sociais é uma forma, então, da gente atrair mais pessoas. Parcerias é outra forma, você ter parceiros, outros profissionais da área da saúde, parcerias com locais que as mães vão, né? Então, escolinha de futebol, escolinha de balé, loja de roupa infantil, parcerias que te ajudem na sua divulgação para que mais pessoas te conheçam. Então, parcerias também é importante. Outro ponto que é legal, você fazer um atendimento de excelência, né? Um atendimento de excelência que vai te ajudar na divulgação do boca a boca.
Então, o seu atendimento é tão bom que as pessoas indicam, que as pessoas falam sobre. Você pode fazer palestras na sua cidade para divulgação dos seus serviços. Você pode fazer eventos. Você pode fazer lives. Você pode dar uma entrevista na rádio da sua cidade, na TV da sua cidade, no jornal da sua cidade. Poucas pessoas às vezes sabem disso, mas você sabia que os jornais, principalmente os jornais locais, né? Eles, às vezes, têm dificuldades de criar pautas, de saber pessoas. E aí, os jornalistas, eles precisam ficar correndo atrás dessas pessoas. Às vezes, você vai e conversa e fala, queria falar de uma matéria sobre, né, alimentação infantil. Tem sido uma grande preocupação para as pessoas, como seus filhos comem. Como que pode funcionar isso? E existem situações onde você faz isso, inclusive, gratuitamente, né? Você não precisa pagar para sair no jornal. Não é aquele classificado do jornal. Classificados é uma forma? Dependendo da tua região, pode ser uma forma. Então, existem N maneiras de você se divulgar. As que eu acho mais assertivas e mais... Não sei se assertivas, mas assim, de mais impacto, até pelo número de pessoas que a gente consegue atingir. Redes sociais, grupo, né, Facebook, Instagram, YouTube, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Esses são legais, fazer tipo grupos gratuitos para as pessoas te conhecerem. Depois disso, eventos presenciais, eventos locais ou eventos online, tipo uma live, igual agora a gente tá aqui, ó. Tô fazendo, né, aqui a parte de relação com vocês, de trazer conteúdo, de vocês entenderem mais se vocês gostam disso, se faz sentido para vocês, se vocês decidem que é legal ou não aprender comigo. Então, eu percebo que esses são os primeiros mecanismos. E parceiros, né? Com certeza parceiros. E o atendimento, você cuida dele para ser bom, para começar a divulgação do boca a boca. A Nutri Leviane falou que no dia 29 vai inaugurar uma clínica que ela fechou parceria. 30% clínica e 70% meu. Já estou ansiosa. Show de bola. E realmente é mais ou menos por aí que fica. Existem clínicas que oferecem porcentagens diferentes, mas eu acho que essa porcentagem que você fechou é bem legal, tá? Quando a mãe fecha um programa nutricional para uma criança e na consulta leva os irmãos e você percebe que tem necessidades diferentes. Não sei se eu entendi direito, Mayra, mas vamos lá, ó. Primeiro, quando a mãe fecha um programa nutricional para uma criança, se ela fechou para aquela uma criança, o teu atendimento é para aquela uma criança. Né? Então, todo atendimento, a forma de pensar um atendimento, a orientação nutricional, a prescrição geral é para aquela criança. Se você vai fazer um qualitativo, um quantitativo, se vai fazer antropometria, tudo isso é voltado para aquela criança, aplicação de ferramenta para aquela criança, né? E aí, às vezes acontece da mãe ter que levar os irmãos juntos, porque ela não tem com quem deixar esses irmãos, e ok. Você pode, eu acho que é uma maneira da gente fazer uma boa entrega, né, da gente conseguir proporcionar um ambiente de, aqui eu realmente te acolho e tudo mais, você pode ter um espaço ali para esses irmãos terem uma coisa para brincar, uma coisa para pintar. Às vezes eles até, né, vão se aproximar e querer ver o que esse irmão aqui que está no atendimento está fazendo. Isso pode acontecer, mas o seu atendimento é com foco naquela criança. Teve até, eu tô tentando lembrar quem foi uma das alunas dos estudos de caso que falou sobre isso, que às vezes ela vai, né, como ela vai atender na casa da pessoa, os irmãos estão lá e não tem o que fazer. E realmente, por exemplo, teve uma criança que eu fui atender, ela tinha 8 anos, é um caso bem específico, né, ali que ela tinha, com sobrepeso e tudo mais, e ela tinha uma irmãzinha de, não lembro se era 3, 4 anos, mas bem menorzinha que ela, e que tava, a mãe falou assim, depois eu vou até precisar ver, né, porque também a minha filha menor não tá comendo muito bem, mas a gente tá precisando cuidar da maior por conta desse sobrepeso que tava causando várias outras questões ali na saúde geral dela. E tá bom, a pequena, ela ficou perto o tempo inteiro, gente, quando eu tava fazendo as ações de educação alimentar e nutricional, quando eu tava fazendo a aplicação de ferramenta de coaching nutricional infantil, com a maior, a pequena tava por perto. Então, o que eu fiz? Eu já sabia que ela tinha uma irmã. Eu levei 2 calendários nutritivos, dei um para cada uma, né? Mas a minha condução e a minha conversa era sempre com essa mais velha. Quando a mais nova falava, eu respondia, igual eu responderia qualquer pessoa, tipo, sou educada, né? Não preciso excluir. Mas, naturalmente, se você percebe que isso está atrapalhando o seu atendimento, você pode falar para a mãe, falar assim, olha, agora eu preciso fazer tal ferramenta, ou fazer tal atividade com o filho X, né, com a Joana. Você
poderia, eu tenho um joguinho aqui no consultório ou na minha malinha, eu tenho esse material aqui, você quer ir brincando com a sua pequena por enquanto? Vamos fazer assim, ó, vou dar esse daqui para você brincar com a sua mãe. Porque senão, se você não está conseguindo conduzir por conta da influência desses outros, você precisa ter essa postura, né, de dizer, olha, eu estou aqui nesse momento com essa criança. E depois você pode até fazer uma proposta. Mãe, ó, eu percebi, né, que seus filhos estão bem interessados. Já pensou em fazer um programa nutricional para a família? E aí você pode fazer uma proposta de algo para a família inteira, que você consiga englobar os três, né? E às vezes você coloca ali um valor maior, enfim, mas que vai ser menor até... O que acontece? Imagina, seu atendimento é R$200 e você cobraria, com 3 crianças, seria 600. Mas você atenderia em 1 hora essa criança, em mais 1 hora essa, e mais 1 hora essa. Então, você ia ganhar 200 por hora. Se você vai ficar 1 hora com as 3 crianças, não necessariamente você precisa cobrar 200 de cada um. Você pode colocar uma porcentagem ali em cima. E vai ficar um valor mais acessível para a mãe, você ganha um pouco mais ali por hora, pela sua demanda com mais crianças e faz uma coisa para todo mundo. Tá certo? Oi, Carol. Eu uso à mão, a tabela tá com a Unifesp, um Excel para fazer as contas e é isso aí, tá bom? Não uso aplicativo, não. Agora, só para vocês saberem, acho que as minhas alunas, assim, no geral, o que elas usam de software com possibilidade de cálculo? Quem usa, tá? Eu sei que os 3 que mais aparecem quando vem essa pergunta lá nos grupos. WebDiet, Dietwin e o Numaps. Tá? Só que, sinceramente, como foi o que eu disse, não é uma demanda grande para os tipos de atendimento. Eu aprendi a fazer isso lá na USP, na mão, então, assim que eu faço. Posso dar como dar aquele pontapé inicial no atendimento? A gente vai falar disso na aula 1 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Primeira coisa, como começa um atendimento? Alinhamento de expectativa e conexão, né? São essas 2 primeiras coisas que a gente trabalha. Então, a conexão para mim é mais importante, geração de rapport. Eu vou ensinar como a gente faz essa geração de rapport, que é uma técnica de coaching nutricional, né? Que a gente traz ali da psicologia. Então, como que você se conecta com eles? Essa é a primeira coisa. O pontapé inicial ali no atendimento, conexão. O outro, na sequência, é alinhamento de expectativa. O que é que eles estão fazendo lá? O que eles esperam? O que você está fazendo lá? O que você espera? E como que vocês vão seguir dali em diante? Certo? Aí... Beleza. Tenho dificuldade, a Giovana, tenho dificuldade de precificação de programa. Alguma dica? Eu tenho uma aula completa para falar disso, na formação, mas eu vou tentar ser o mais breve assim possível. Eu acho que eu fico lá uma meia hora, 40 minutos falando, vou tentar fazer um resumão assim dos pontos que você tem que considerar para precificação. Que tipo de atendimentos você vai fazer? Quanto, né, você vai ter de investimento, quais são os gastos, porque não é simplesmente a precificação, não é simplesmente quanto ele vai custar, né? É uma soma de qual é o seu investimento, então locação de sala, material que você vai entregar, equipamento que você precisa investir, secretária, tudo que você tem de custos. Somado a isso, quanto você quer ter de lucro também, tá certo? E isso vai gerar um preço para esse programa. Depende muito. Tem Nutri que faz o programa ali sendo um acompanhamento no consultório. Então, são 10 encontros no consultório. Agora, tem outras que não. Elas vão e fazem atividade física fora. Elas vão e fazem visita no supermercado. Aí, elas compram alimentos, vão um dia na casa da criança e faz oficina culinária. Então, um tem um custo e outro tem outro custo. Por quê? Por conta da base ali que a gente está falando de custos mesmos, né? Para você fazer essa cobrança. É sempre importante vocês entenderem que vocês não estão pagando para trabalhar, sabe? Porque às vezes a gente vê nutris que estão pagando para trabalhar. Na hora que vê, sobra 10, 15 reais de uma consulta.
Então entendam quais são os custos que vocês têm. E aí o programa nutricional, ele não precisa ser atrativo em questão de preço. Essa não é a atratividade principal, de tipo, você ganha um desconto porque tem, né, 10 consultas que você vai passar comigo. Não é isso. É o que você oferece, tá? É o bônus que você inclui, é o material que você inclui, uma aula extra que você inclui, uma atividade extra que você inclui. Eu prefiro colocar o valor, ancorar ali o valor nisso, né, de mostrar o quanto a mais ele ganha no programa do que se ele só for voltando, tá bem? Acho que uma dica geralzona é essa. Última, gente, vamos para a última, certo? Vamos acabar com essa daqui, ó, legal essa. No atendimento pediátrico, vale ser uma consulta mais leve, mais informal? E sim, eu acho que vale sim. E mais leve, gente, é quando a gente fala que é uma consulta específica para criança, né? Específica para considerar aquela criança. O que deixa uma consulta do nicho infantil pesada? A mãe tá tentando prestar atenção com você, a criança tá assim, que a gente vai embora? Já acabou? Aí você fala com a criança, ela... tá bom, né? Faz a mãozinha assim lá que a Manola mostrou pra gente. Tá. Vou fazer... mas disso eu não gosto, não. Isso eu não vou comer. Aí começa a virar essa situação de tipo um pé de guerra, né? Portanto, qual que é o ponto? Quando a gente traz o brincar para dentro do atendimento, o brincar específico para aquela criança, para a gente conseguir, né, acessar aquela criança, ele fica mais leve. Ele tem essa leveza. E o informal, no sentido de, às vezes, você não precisar necessariamente usar um jaleco branco, de não necessariamente você precisar ficar atrás da mesa, às vezes você pode ficar ali mais perto deles numa conversa, às vezes você pode sentar no chão com a criança e fazer, né, ali uma atividade com ela. Isso, na verdade, eu não sei se informalidade é a palavra, mas na nossa cabeça o atendimento é o padrão. Você de jaleco branco atrás de uma mesa, a mesa e os 2 pacientes ali do outro lado, né? A mãe e a criança, ou a mãe, o pai e a criança no colo. Isso é o que eu lembro de formal. É isso que, né, a gente, no geral, aprende a fazer. Então, eu prefiro sim ter um bate-papo mais leve. Eu não uso jaleco, né? Não é o meu costume, nem jaleco de bichinhos. Eu tenho alunas que usam jaleco de bichinhos, eu tenho alunos que usam jaleco branco. O ponto, eu não acho nem que é o jaleco, é você entender como você quer ser, mostrar a sua comunicação. Então eu quero ficar ali de igual para igual, eu não trabalho com casos que eu precise usar um EPI, ao meu ver, né, de eu ter que me proteger e proteger eles nesse contato. Não, né, pelo menos até então a gente não tinha isso, talvez quando voltar ao presencial a gente vai precisar aí colocar agora algumas proteções, mas até pouco tempo atrás não tinha essa necessidade para mim. Então essa informalidade vem de sair do que é o tradicional, não é nem de ser formal ou informal, mas sair do tradicional, do convencional, do esperado. De eu colocar às vezes uma toalha no chão e sentar. Quantas vezes eu chego, né, cheguei na casa da pessoa, aí fala assim, beleza, vamos fazer o atendimento. Ele fala assim, vamos sentar na mesa? Gente, se vocês quiserem, a gente pode usar o sofá, fica todo mundo também mais confortável. Mas onde você vai escrever, como você vai fazer? Eu fico tranquilo, tenho aqui minha folhinha, só vou fazer as anotações, né? E assim a gente segue. A criança, percebo que é uma criança que você chega, já tá cheia de brinquedo no chão, vamos sentar no chão também? Então, isso faz a diferença, né? Isso faz a diferença de ser mais leve, é de você adaptar o teu atendimento àquele público. Certo? Sim, gostaram, gente? Fez sentido? Manda aí nosso girassol se fez sentido, manda aí. A Rê falando, atendi um autista e ele não queria chegar perto de mim porque eu estava de jaleco. Aí eu peguei e tirei para começar a atender e me conectar com ele. Eu tenho essa impressão também, que rola uma desconexão e tudo mais. Eu não gosto. Significa que uma pessoa de jaleco não consegue se conectar? Às vezes consegue, mas ela tá pondo uma barreira ali no meio. Isso é evidente para muitas crianças. Existe uma barreira, né? Do medo do jaleco branco, da injeção, do médico, do enfermeiro, aquele negócio. Então aí você vai ter que conseguir ir acessando de outras maneiras. Eu prefiro tirar as barreiras no meio do caminho e começar logo ali com conexão com a criança, tá certo? Beleza, gente, muito obrigada. Amanhã a gente tem mais perguntas e respostas aqui, tá certo? Amanhã cedinho eu vou abrir uma caixinha e aí você pode colocar a sua dúvida lá, que às 18 horas a gente vai estar aqui.
E às 12 horas eu vou entrevistar a Mari Claudino. Vocês vão adorar a história dela. A Mari trabalha bastante com alergia alimentar, né? Essa é a grande especialidade dela. E ela vai contar como ela tá usando o coaching nutricional infantil dentro dos atendimentos dela, o que ela tá fazendo, se faz online, se faz presencial, se trabalha com a criança, como é que é. E contar também como ela saiu de outra carreira, ela era jornalista. Ela vai falar pra gente como que foi esse movimento, né, de mudar de carreira e começar na nutrição e já tá aí florescendo, tá bom? Beijinhos pra vocês, a gente se vê amanhã ao meio-dia.